Voltamos, meus amores, antes de mais nada, eu queria mostrar aqui uma coisinha para vocês. Deixa só eu voltar aqui. Isso. Fenomenológico. Pronto. Porque quando eu comecei a explicar a terceira área de conhecimento, né, de modelo de conhecimento, eu vi que tinha um equívoco. Aqui, vou pegar aqui a canetinha, aqui tinha o nome tecnológico repetido do segundo modelo, mas é fenomenológico, de fenômenos, de acompanhar as coisas que acontecem da forma que elas acontecem e trazer isso para o conhecimento. Vou só retomar um pouquinho aqui para que vocês não fiquem confusos, né? Porque fui eu mesma, na hora de digitar, porque esses slides sou eu mesma que preparo os slides, né? Muito material. Eu encontro modelos, né? Artigos e estudos e vou montando os slides. Então, fui eu mesma, na hora de digitar, que repeti o modelo da segunda escola, né? Da segunda área de conhecimento. Esse aqui é o de fenômeno, que inclui um conjunto de modelos que são denominados também de formas diversas, de ativistas, espontaneístas, periféricos, informais e processuais. Espontâneo porque os fenômenos acontecem e a partir de quando esses fenômenos acontecem é que a gente vai fazer os estudos, as análises, certo? Quando a gente fala de informal, é porque eu não tenho um passo a passo pré-determinado de informação, certo? Então, quando a gente estava trabalhando isso, né, a gente falou, e aí a gente parou nesse slidezinho aqui. Aqui, ó. São modelos que priorizam o saber fenomenológico, baseado na experiência profissional e desenvolvido no contexto escolar frente ao saber acadêmico e tecnológico. Que experiência profissional é essa? A experiência que o professor, nas suas didáticas, nas suas vivências, ele vai trazendo ao longo do tempo e naquele momento ele vai demonstrar para esses alunos. Ele é de fenômenos, né? Fenomenológicos, quer dizer que ele vai ser estudado a partir do acontecimento. Por isso que também ele é chamado de espontâneo, né? Aconteceu um fenômeno e a partir desse acontecimento eu vou fazer a análise desse fenômeno. E aí ele diz o seguinte: compartilham com os modelos técnicos, dos técnicos, a ideia de que o saber profissional desejável não se baseia na apropriação dos conteúdos. Não é somente porque isso aconteceu assim naquela época que esse conteúdo deve ser determinado como sempre ele vai acontecer daquele jeito. A história de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. A gente já comprovou que isso pode acontecer, né? Pode sim acontecer. Porque em algum momento da história isso foi dado como uma afirmativa, uma assertiva, que só acontecia assim. Isso não quer dizer, basicamente, que nunca mais vai acontecer. Então, a partir do fenômeno, a partir do momento que acontece, eu vou ter os estudos. Por isso também que ele é chamado de informal, porque eu não tenho nada preparado antecipadamente. A partir do acontecimento, eu faço análise do fenômeno, certo? Não se baseia na apropriação dos conteúdos, das ciências da educação, mas diferem deles pelo fato de que esta ideia, longe de conduzir às consequências técnicas do saber acadêmico, leva-os a romper os vínculos com qualquer racionalidade externa à escola, seja técnica ou científica. Eu vou estudar o fenômeno a partir do seu acontecimento. Eu não tenho um embasamento teórico como primordial, de dizer assim, ó, ele aconteceu assim e ponto. Não. A partir do momento em que as coisas acontecem, que o fenômeno ocorre, é que eu vou ter a análise de estudo, certo? Pronto.
Por que que eles são chamados de ativistas? Por que que esse modelo, que são os chamados modelos fenomenológicos, né, que são a partir do fenômeno, por que que eles são chamados de ativistas? Costumam dar prioridade à ação, aconteceu, sobre a reflexão. Por que sobre a reflexão? Porque aconteceu, a partir daí eu faço análise. Aquela reflexão, aquele pensamento resguardado de que só poderia ter acontecido de uma maneira, ele pode ser quebrado. E a intervenção sobre a planificação e o acontecimento. Porque se aconteceu de outra maneira, eu posso acompanhar esse fenômeno, intervir, né, mexer no acontecimento dele, para tentar entender por que ele aconteceu. Espontaneístas, espontâneo, consideram a aprendizagem profissional como um processo que ocorre espontaneamente. Como assim? A partir das vivências. O profissional, o professor de ciências, ou de qualquer outra área, com o tempo, com suas experiências pessoais, profissionais, ele vai adquirindo conhecimento. Não é isso? Quando a gente está na graduação, a gente aprende uma coisa de um jeito. Ou às vezes, minha gente, a gente vai ser muito sincera aqui, nem aprende, tá? Na minha graduação teve muita coisa e quando eu cheguei na sala de aula, eu nunca tinha visto na graduação. Mas a gente vai tentar, aquela história que eu falei lá no início, de se adaptar, de se reestruturar, de se adequar, a gente vai fazendo isso ao longo da nossa vivência. Quando alguém diz assim, a gente se acostuma a tudo, ao que é bom e o que é ruim. A gente não deveria se acostumar com o que é ruim, né? Mas às vezes a necessidade faz com que a gente se acostume, se adapte àquilo dali, tentando contornar a situação. Mas pode acontecer. Então, se aprende a ensinar, ensinando. Se aprende a inovar, inovando, fazendo a diferença, tentando mudar, experimentando. Tá aqui um exemplo, tá aqui um experimento que vocês vão fazer em sala de aula. Em algum momento, deu alguma coisa errada que você não soube o que foi. Vamos tentar. E às vezes, no tentar fazer novamente, acontece um fenômeno diferente, um resultado diferente também interessante, que você vai aprender. Receita de bolo. Vamos no exemplo aqui de receita de bolo. Vou trazer para a praticidade. Eu sou péssima com receita. Por quê? Porque eu nunca consigo colocar a medida que está lá me dizendo para colocar. Uma pitada de sal, eu boto a pitada de sal e digo, não, não vai dar certo isso aqui não. Às vezes erro, às vezes dá certo. E assim eu aprendi a fazer um bolo diferente. Eu ia fazer um bolo de sal. Eu acho que era isso. E acabou que a massa desandou e eu fiz um bolo puxa-puxa que ficou delicioso. Mas eu nunca mais lembrei da receita. O meu experimento de tentar fazer aquela receita que já estava lá, no experimento pronto para mim, mesmo eu seguindo os passos, deu uma outra coisa. Ruim? Não, interessante. Mas foi um outro resultado. Então, se aprende a inovar, inovando. Se ensina, ensinando. Quando você dá várias vezes a mesma aula, você acaba já fazendo isso automaticamente, trazendo exemplos novos, novas experiências, novas discussões, porque aquilo ali você vai fazendo. Aquela história assim, ó, de que a prática leva à perfeição, não digo a perfeição, mas você se adapta melhor, se organiza melhor. Sem necessidade de um planejamento específico, podendo também serem considerados informais. Por que informais? Não funcionam sobre um programa mais ou menos formalizado e institucionalizado. Ele vai sendo organizado com o tempo. E processuais, processo, porque enfatizam os aspectos procedimentais frente aos conceituais. Isso é quando eu dou ênfase, quando eu observo todo o processo. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ver como um todo, não somente o resultado, mas como eu fiz aquele passo a passo até chegar ao resultado. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Aqui está o nosso modelinho. Aqui a gente já começa a ver a diferença de unilateralidade. É? É. De lateralidade. Tá aqui, ó. Aqui a gente tem todo um processo. Coloquei a setinha aqui, né? Aqui a gente já começa a ver que eu posso dar espaço
para intervenções. Ele fala de intervenções, que eu tenho um passo a passo vindo aqui, ó, transmissão e apropriação, porque eu tenho aquele conceito lá, né, do acadêmico, tecnológico, e aqui eu vou chegar na parte dos fenômenos. Aqui eu já começo a visualizar a mistura entre o que eu tenho de teoria, com o que eu posso misturar com a prática de sala de aula, com a prática do experimento, com a prática do dia a dia. Aqui eu já começo, ó, a apropriação e rotinas e reprodução de rotinas dentro da minha conduta profissional. Aqui eu já começo a abrir a minha visão para a sala de aula, para experimentar, para ver o novo, para organizar toda essa colocação que eu tenho, para trazer realmente, efetivamente, o experimento de ciência, ao ensino de ciência efetivo, buscando, estou caminhando, engatinhando para chegar. Não digo a perfeição, porque a gente está sempre experimentando, né? Experimentando, inovando, vendo o que vai dar certo. Mas aqui eu já começo a visualizar um novo conceito, um novo conhecimento, onde eu posso ter intervenção de outros fatores que já não são tão moldados, estáticos, fechados. Certo? Apagar. Esta tendência fenomenológica, assim como a anterior, ignora o problema específico da formação relacionada aos conteúdos científicos. No caso dos professores do ensino fundamental, isto ocorre, dentre outras razões, porque se pensa que o centro da aprendizagem profissional não se encontra no quê? No quê? Pré-determinado ou indiferente. O que fazer? Esse o que aqui é o que fazer. Mas a gente tem que dar ênfase no como fazer. O problema não é o que se ensina, mas como se ensina. Eu já começo a ver que intervenções, que a aceitação de novas práticas, elas começam a funcionar melhor, certo? Então, a questão aqui não é o que ensinar, mas como eu vou ensinar. E agora, o saber profissional como conhecimento prático complexo. Aqui está corretinho, tá? A única diferençazinha na terceira lá, que ao invés de ser tecnológico, é fenomenológico, tá? Tá aqui corretinho. Concebemos a realidade e as ideias numa perspectiva sistêmica e complexa. Pensamos que a compartimentalização, ou compartimentos, divisão do saber científico em rígidos marcos disciplinares e sua separação de formas de saber permite uma aproximação analítica e especializada a certos fenômenos da realidade, mas constitui um obstáculo para a abordagem de fenômenos mais complexos. Não entendi nada. Vamos lá. Quando a gente vai ensinar, quando a gente pensa nas questões de tudo o que acontece, a gente divide, né, em partes. Vamos pensar aqui na língua portuguesa. A língua portuguesa, quando a gente vai para a sala de aula, a gente vai ensinar. Não, vamos para a ciência mesmo, para a ciência, para ficar melhor. Eu ia trazer a língua portuguesa aqui porque, enfim. Vamos para a ciência. Aí eu tenho biologia 1, biologia 2, química, física, né? Tudo dividido. Por que eu tenho essa divisão? Esse compartimento, né? Compartimentalização, essa divisão. Didaticamente, fica melhor para eu ensinar. Mas quando eu vou juntar todo esse conhecimento, ele não vai mais poder ser dividido, quebrado. É efeito didático, é para ser mais simples de se assimilar. Mas quando a gente vai fazer análise de algum fenômeno, de algo que aconteceu, se eu olho só as partes, eu não entendo o todo. Como, professora? Mas às vezes eu posso entender pouquinho, 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 pouquinho para chegar no todo. Mas você precisa ter essa visão do todo para entender como isso aconteceu. Quando eu vejo só as partes, se, por exemplo, eu chego e vejo, eu sinto minha mão toda estourada. Está toda estourada, né? Isso não aconteceu de uma hora para outra.
Às vezes, apareceu um carocinho aqui, desapareceu. Eu peguei no produto que as partes, eu vou dizer assim, ah, mas foi o produto, mas pode ser um processo alérgico a uma comida, ou pode ser uma coisa emocional. Eu vou observando fenômenos que vão acontecendo para chegar no resultado final, dermatite, né? Eu tenho isso aqui na minha mão. Mas quando a gente quebra essas partes, a gente precisa saber que ela vai ter um todo no final. Não é separado, não é separado. Assim como vocês vão ter que sempre estimular a leitura. Ah, mas eu sou professora de ciências, mas se ele não entender o que a questão está querendo dizer para ele, ele não vai conseguir resolver. Tudo isso é importante. Quando a gente fala da questão de educação, da formação, de como somos mediadores do ensino, né, do conhecimento, é tudo junto. E é isso que ele está dizendo aqui. Defendemos, pois, uma visão sistêmica dos processos formativos, sejam estes de alunos ou de professores, por uma concepção integradora, ó, que integra, que mistura tudo, e complexa do saber que se opõe em jogo neles, certo? Esta perspectiva crítica propõe, dentre outras questões, que o conhecimento não é neutro, mas que responde a interesses e cosmovisões do todo, determinadas, gerados dentro de estruturas de poder que o limitam e o condicionam. Isto explica a existência de concepções socialmente hegemônicas em muitos planos da vida, e concretamente naqueles relacionados à educação e à formação de professores. Tudo isso acarreta processos de alienação, conhecimentos separados, ou que às vezes eu nem interajo, e interiorização, sutilmente autoritários, segundo os quais as pessoas tendem a identificar unicamente a uma determinada forma de pensar como natural e possível do mundo. Professor, o que isso quer dizer? Quando a gente fala de cosmovisões, a gente tem uma visão maior do todo, de todo o conjunto. Quando ele fala de visão, identificar unicamente uma determinada forma de pensar, é como se eu tivesse estagnado aqui, ó, fechado naquela visão, fechadinha, numa única forma de pensar. E não é isso. Quando a gente fala dos processos de alienação e interiorização, é que quando eu fecho a minha mente para novas informações, é como se eu não estivesse vivendo. É como se eu não tivesse a capacidade de me readaptar. E o ser humano é totalmente capaz de se readaptar, de se reestruturar, certo? Tudo que está destacado em vermelho dê importância, tá? Os enfoques majoritários, em sua grande maioria, tendem a reduzir a autonomia, a capacidade de mudança e crescimento, ao apresentar o saber acadêmico como verdadeiro, superior ao saber, vinculado à experiência docente livre de influências éticas e ideológicas. O que isso quer dizer? Que a grande maioria das pessoas tende a dar importância maior ao que é acadêmico, ao que está no livro, né? Eu vi no livro. Deixando de lado a experiência, deixando de lado a vida profissional e a vivência também da pessoa, porque muitas vezes a gente fez aquele experimento várias vezes e pode acontecer de dar diferente. É por isso que os livros são atualizados, é por isso que as informações são atualizadas periodicamente, porque podem mudar. Podem mudar. Pensem aí em vacinas. Tem aquelas que já chegaram à sua fase final, né? Para varicela, para poliomielite, para várias coisas. Mas a gente está em busca ainda da cura da AIDS, por exemplo. E sempre vão aparecendo novos estudos. Esses estudos são atualizados. O que era verdade acadêmica, marcada em livros e artigos lá quando ela foi descoberta, em 81, 82, não sei direito, mas é mais ou menos isso, hoje já não é tão verdade, porque as experiências mostraram efeitos diferentes, certo? Enquanto o enfoque fenomenológicos tendem a limitar também o desenvolvimento profissional, ao situar a experiência profissional cotidiana com frequência rotineira ou as crenças ideológicas tendentes ao dogmatismo, como desprezando o rigor e a racionalidade do saber científico e técnico.
Meus queridos, equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tudo é uma questão de equilíbrio. Claro que eu tenho as informações em livros e eles são atualizados. Vamos procurar a versão mais atualizada. Vamos lá. Mas as experiências também devem ser levadas em consideração. Não tão somente elas, é o que ele está dizendo aqui. Limitar o desenvolvimento profissional e dizer que a experiência é mais válida do que o acadêmico, não é isso que a gente está dizendo. A gente vai unir os dois, certo? Portanto, pensamos que uma concepção crítica do ensino de ciências e da formação de professores deve apoiar-se em uma visão integradora, que une, das relações entre ciências, que é científico, ideologia, as ideias, o pensamento, e cotidianidade e no desenvolvimento dos princípios da autonomia, diversidade e negociação rigorosa dos significados. Defendemos uma visão construtivista do conhecimento, o que significa entender que o conhecimento é gerado a partir de problemas ou questões relevantes pela interação, contraste significativo entre os fatores internos das pessoas e das comunidades. Não é algo que vai perturbar apenas uma pessoa, mas uma comunidade. Olha o que está acontecendo com a gente aqui na pandemia. O mundo todo está vivenciando esse momento. O mundo todo está correndo atrás para tentar chegar a uma solução, pelo menos paliativa, coisas que resolvam para que a gente retome o nosso novo normal, como todo mundo está falando. Isso perturbou todo mundo, né? Não foi só lá nos Estados Unidos, não foi só na China, se disseminou pelo mundo todo. E aí a gente vai, a partir de um problema, de um vírus como esse, com a questão muito relevante, né? Pela interação, o contraste significativo, que a gente vai em busca de informações e vai tentar resolver. Teorias pessoais, crenças, interesses, necessidades, isso somente de uma pessoa só talvez não faça a diferença, mas como está acontecendo mundialmente, faz toda a diferença, certo? Desta forma, a formação de professores de ciências levará em conta 4 aspectos básicos: os problemas práticos dos professores, o que realmente existe para a gente fazer testes, para a gente analisar, suas concepções e suas experiências. Vamos levar, sim, em consideração as vivências, porque ao longo da nossa vida a gente vai fazendo várias experiências diferentes. Então, tem como se chegar, sim, a um consenso. As contribuições de outras fontes de conhecimento, disciplinas científicas, modelos didáticos, técnicas concretas, outras experiências e as interações que se podem estabelecer entre todos esses três: os problemas práticos, as concepções e as experiências e as contribuições de outras fontes. A gente faz testes embasados, né, em algum conhecimento já existente ou até numa curiosidade que a gente possa ter que a gente não tenha visto ainda, né? Assim surgem as invenções. Concepção investigativa do trabalho docente. Aqui eu trouxe só os relatóriozinhos para vocês de menos, tá aqui, ó. Na concepção investigativa do trabalho docente, devemos tomar consciência do sistema de ideias próprias sobre os processos de ensino-aprendizagem das ciências e especialmente daquelas nas quais esteja implicado, que é o modelo didático pessoal. Observar criticamente a prática e reconhecer os problemas, dilemas e obstáculos que são significativos nela. Problemas e dilemas não só de um ponto de vista técnico e funcional, mas também na perspectiva das valorações éticas e ideológicas. Contrastar as concepções e experiências próprias com as de outros profissionais, equipes de trabalho, e com outros saberes como forma de fazer evoluir o sistema de ideias pessoais e de formular hipóteses de intervenção em aula mais potentes que as anteriores. Não deu certo nessa? Vamos tentar da próxima. Não deu certo nesse experimento, a gente vai tentar refazer para chegar a um estudo que dê em conta dos problemas detectados.
Que eu falei lá da história do bolo, né? Tentei fazer pela receita, não deu certo, deu outra coisa, mas eu vou tentar de novo até eu conseguir fazer. Tudo bem? Colocar em prática hipóteses e estabelecer procedimentos para um segmento rigoroso das mesmas, dessas hipóteses. Experimentação curricular e avaliação investigativa. Contrastar os resultados da experiência com as hipóteses de partida. Por que eu comecei esse experimento? E aí eu vou ver o resultado para saber se realmente chegou naquilo que eu imaginava, naquilo que estava determinado para acontecer. E com o modelo didático pessoal, estabelecendo conclusões, visando detectar novos problemas ou novos aspectos de velhos problemas. Podem surgir novos problemas, que aí eu vou ter que estudar mais um pouco, e pode ser que eu consiga resolver velhos problemas, que foi justamente a hipótese levantada para que eu pudesse iniciar essa investigação, esse estudo. Aí aqui eu já tenho esse modelo bonitinho aqui do saber profissional como conhecimento prático e complexo. Olha aqui, ó. Pegar minha canetinha aqui e mostrar para vocês, ó. Os conteúdos metadisciplinares estão aqui, ó. Conteúdos das ciências experimentais, conteúdos das ciências da educação. Olha aqui, ó. Olha as setinhas que eu falei para vocês. Aqui, ó, ela vai e volta. Ó. Eles vão se misturando para que eu tenha uma melhor aplicabilidade das teorias e metodologias. Olha aqui, ó. Vai e volta. O saber prático completo. Teorias práticas, saber fazer, fundamental. Eu sei como se faz, né? Eu tenho a noção e eu tenho todos os procedimentos estruturados. Aí aqui, de novo, eu tenho uma setinha, ó. Conteúdos procedentes da experiência profissional. Concepções pessoais, técnicas didáticas, estudos empíricos, a partir das observações realizadas. Também eu faço toda a integração. Aqui, quando eu falo de prático complexo, eu estou falando de integração de conhecimentos. A ideia de professor investigador atua como uma síntese teórica que resume e encerra os fundamentos do modelo de formação e os fins estratégicos que se pretende. Atua também como um princípio prático que orienta a formulação e a experimentação de propostas de intervenção concreta na formação de professores de ciência. Certo? Deixa eu apagar aqui. Aqui são os conteúdos formativos, né? Aqueles conteúdos que eu preciso estruturar e organizar para desenvolver bem as minhas aulas. As concepções e as crenças dos alunos e dos professores sobre as diferentes variáveis do processo de ensino-aprendizagem das ciências, porque eu vou levar em consideração o saber pessoal, a vivência de cada um. Quando eu faço isso, quando eu trabalho com esse processo, com esse tipo de conhecimento aqui, o prático complexo, eu vou trabalhar com várias vertentes de análise, tá? Além de ter o conhecimento técnico, científico, eu também levo em consideração o conhecimento pessoal. O saber pessoal. O saber fazer e as técnicas didáticas concretas que já mostraram sua eficácia na tradição pedagógica e na formação de professores de ciência. Também acabei de falar sobre o saber técnico. A experiência da sala de aula e a conduta profissional, observadas e analisadas rigorosa e criticamente em forma de estudos de caso, saber empírico. A experiência da aula e a conduta profissional. Tudo aquilo a gente vai levar em consideração. As teorias e os procedimentos das ciências experimentais, analisadas desde uma perspectiva não academicista, mas evolutiva e interdisciplinar. Eu vou ter várias variantes, né? Várias situações que podem estar envolvidas no resultado da minha experiência, que é o saber científico. As teorias e os procedimentos das ciências da educação acerca da formação de alunos e professores analisadas desde uma perspectiva não academicista e interdisciplinar, saber didático. Aqui eu estou falando saber pessoal, saber técnico, científico, didático. E agora eu vou falar sobre as novas concepções filosóficas
e epistemológicas evolutiva-relativistas, construtivistas e complexas. Nesse caso, é o saber epistemológico e metadisciplinar. Aqui eu vou de encontro às análises ao longo do tempo. As concepções ideológicas de caráter democrático e crítico, saber ético e ideológico. Olha a quantidade de saberes nos conteúdos formativos. Saber pessoal, deixa eu marcar aqui uma canetinha para vocês. Saber pessoal, saber técnico, saber empírico, saber científico, o saber didático, o epistemológico e metadisciplinar e o de ideias ideológico, certo? Todos esses saberes que estão aqui, eles fazem parte do nosso conhecimento. No final, a gente vai chegar a uma conclusão sobre tanta coisa que a gente falou aqui, vai dar certo. Precisamos nos inteirar sobre dois tipos de saberes que, por suas características particulares, são muito importantes para a formação do professor de ciências. Estamos nos referindo ao saber integrado da didática das ciências e o saber curricular. Didática das ciências. Estudos sobre as concepções didáticas, científicas e epistemológicas dos professores de ciências. Integração entre saberes pessoais, disciplinares e metadisciplinares. Análise epistemológica e didática das teorias e procedimento das ciências experimentais, que é a integração entre saberes científicos, didáticos e metadisciplinares. Olha tudo aqui se misturando, ó. Análise das concepções didáticas, vai a caneta aqui, ó. Estudos sobre as concepções didáticas e epistemológicas, daqui dos professores de ciência, aqui das ciências experimentais. Estudo das interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, com a integração entre os saberes científicos e ideológicos e os saberes didáticos. Formulação dos conteúdos escolares na área de ciências como redes de problemas. Integração entre os saberes científicos, os didáticos, técnicos e empíricos. Olha aqui, tudo isso formulando-se, se juntando para que eu tenha uma eficiência no ensino de ciências. Apagar. E o saber curricular, que é a formulação dos conteúdos conceituais da área de ciências em diferentes graus de complexidade, integração entre saberes científicos e saberes técnicos, como saberes didáticos e epistemológicos, o estabelecimento de possíveis hipóteses de progressão do saber dos alunos. Esse estabelecimento de possíveis hipóteses de progressão, progredir, é de aparecer, de surgir novos conhecimentos dos alunos. Eles podem passar por um experimento em sala de aula e que naquele momento não ter o resultado que ele esperava. E em casa, ele testar esse experimento e chegar com uma análise para você, para a gente, né? Então, aqui, ó, em relação aos conteúdos da área de ciências e com os possíveis obstáculos de aprendizagem. Integração entre saberes científicos e pessoais dos alunos com saberes didáticos, empíricos e epistemológicos, porque eles vão fazer análise, eles podem ter, como a criança tem essa curiosidade, esse poder investigativo, né, de ir atrás dos resultados, ele pode testar e trazer um novo conhecimento para você. Estabelecimento de hipóteses de intervenção na aula, em forma de planos de atividades experimentadas ou para experimentação. Tenho aqui um material que a gente vai testar. Toda criança, todo mundo deve ter feito aquele experimentozinho de colocar o feijãozinho dentro do algodão e observar como é que ele vai germinar, não é isso? Aqui são as atividades experimentadas ou para experimentação. Integração entre os saberes empíricos, a gente já sabe que ele vai crescer. Os técnicos, porque ele tem todo um processo a ser seguido.
e pessoais dos professores com os saberes científicos, didáticos e epistemológicos, que já foram analisados anteriormente. O saber prático do professor. O saber prático do professor de ciências está relacionado ao planejamento. Deixa eu só ver aqui que tem uma redundância aqui. Dos professores. O saber prático dos professores de ciências estão relacionados ao planejamento, à inovação, à experimentação do currículo de ciências, entendidos não como meras propostas empíricas. Do nada eu resolvi fazer isso. Não é assim. Mas como autênticas teorias práticas, fundamentadas e submetidas a contrastes rigorosos com o currículo em ação. O saber prático do professor, desta perspectiva, o desenvolvimento profissional mais significativo para os professores de ciências deve considerar os seguintes aspectos. O que sabem os professores sobre os conteúdos a ensinar, a experiência que se tem, o conhecimento que eu tenho sobre aquilo que eu vou ensinar. O que sabem os professores sobre o que sabem os alunos. Conhecer e reconhecer seus alunos. Tem a partir, claro, no início das aulas, a gente não conhece, quando a gente tem alunos novos. A gente realmente não reconhece. Mas a partir da convivência, a gente começa a se relacionar e conhecer as expectativas. Tem aquele que é mais curioso, tem aquele que é mais na sua, mais quietinho, tem aquele que realmente vai tentar, tem aquele que vai pela cabeça dos outros. Então, o que sabem os professores sobre o que sabem os seus alunos? Quais são as experiências que eles já têm? Eu consigo reconhecer o que e para quem ensinar ciência? Eu preciso partir desse pressuposto de que tudo que eu trago para a prática, né, para o dia a dia, para a vivência, eu tenho mais êxito. Como ensinar? E aqui eu disse a vocês, e repito, que muitas vezes um experimento chega de um jeito numa criança e não chega daquela mesma maneira em outra criança. E a gente vai buscar meios para conseguir trazer o resultado esperado para todos. O que e como avaliar? O que eu vou avaliar? Nesse primeiro momento, uns tiveram mais atenção, outros não. Então, uns vai tirar nota boa e outros não vão tirar nota boa, porque a gente faz essa avaliação, a gente precisa fazer essa avaliação quantitativa. Mas na hora você faz assim, você faz a atividade no experimento. E vocês pedem para as crianças falarem sobre esse experimento que foi realizado. Uns, na hora, levantam a mão, falam, entenderam tudo, conseguem interagir. Ali você já sabe, ele participou. Mas tem outro que não consegue falar. Dessa forma, você consegue avaliar, então você vai encontrar um meio para fazer essa avaliação, para saber como foi que se chegou, como foi que chegou até essa criança esse experimento. Certo? Somente uma organização do conhecimento profissional em torno dos problemas práticos relevantes pode se tornar compatível com o que, em outro momento, denominamos de fatores internos, problemas dos professores, suas concepções e interesses, e fatores externos, outra visão mais crítica e complexa dos problemas, outros saberes implicados, outros interesses potenciais, promovendo uma interação construtiva entre ambos, entre os fatores internos e os fatores externos. O saber prático dos professores de ciências se constrói a partir da investigação rigorosa dos problemas profissionais do ensino das ciências e do planejamento, da experimentação e da avaliação de hipótese de intervenção fundamentados que pretendam solucioná-los. Tudo que é vermelho é importante. O que isso quer dizer? Eu vou avaliar a investigação. Sim, eu faço a investigação de fenômenos e eu vou juntar um planejamento na experimentação e depois avaliar essas hipóteses.
para que eu tenha uma intervenção do resultado. A partir daí é que eu consigo solucionar um evento, um fenômeno. Por que que chove? Por que que tem relâmpagos? Por que que tem raios? Tudo isso é a partir de uma investigação, que eu tenho um planejamento, procedimento. Eu não vou conseguir analisar um raio, um relâmpago. Claro, já vi, já ia falar aqui uma bobagem, mas eu já vi a história de uma criança que morreu atingida por um raio e nem estava chovendo, né? Então, todos esses fenômenos, eles são explicados, mas eu só consigo explicar a partir das análises. Estou falando de coisas maiores, mas tem também a questão do feijãozinho que vai crescer lá no algodão. Vai ficar sendo úmido, vai ficar sendo regado um pouquinho, deixando ele um pouquinho úmido até ele germinar, até ele crescer, certo? E aqui, meus amores, para encerrar, eu nem sei se eu estou no tempo, se está acabando, como é que... Aqui eu trouxe um videozinho sobre a importância do ensino de ciências. Logo depois do vídeo, quando vocês terminarem de assistir as duas aulas, eu vou colocar duas questõezinhas para que vocês respondam a partir das coisas que a gente analisou aqui. Eu espero que vocês tenham, que eu tenha conseguido atingir o objetivo dessa primeira aula, né? Essas duas aulinhas que a gente acabou de assistir. E que qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? E vocês vão responder a questão e vão mandar para mim. Como vocês não têm acesso à plataforma, vocês vão mandar para o meu e-mail, tá? Professora, eu posso mandar pelo WhatsApp? Não pode mandar pelo WhatsApp, não é má vontade. É porque o meu celular, ele já está velhinho. Agora em outubro eu precisei resetar, perdi muitos contatos, perdi todas as minhas fotos, porque eu não tenho mais capacidade de receber nada no WhatsApp. Quando eu recebo, apaga. Então, para que eu não perca as respostas de vocês, vocês vão enviar essas respostas para o meu e-mail, tá certo? Vou colocar aqui o vídeo rapidinho, tá? É rapidinho, só para que vocês respondam as questões. Que as crianças busquem o método científico desde criança, porque elas utilizam esse método científico, que é a problematização, levantar hipóteses, fazer a experimentação, obter os resultados da conclusão. Se não deu certo, refazer uma nova hipótese e trabalhar com a investigação científica. Isso ela vai usar até a sua vida universitária, para o resto da vida, enquanto ela tiver uma vida acadêmica. A gente precisa trabalhar muito com a pluralidade metodológica. E uma das metodologias que pode atrair muitas crianças é o uso de experimentos. Não experimentos que vão apenas comprovar uma teoria, um experimento que vai instigar os alunos a buscar resoluções para os seus conhecimentos prévios, né? Que são experimentos que não demonstrem somente o que o professor quer que o aluno entenda, que seja um instrumento de pesquisa, um instrumento que vai levantar uma problematização, um instrumento que vai levantar uma solução e também que vai ampliar muitas vezes o conhecimento e a socialização dos alunos. Eu falei que era curtinho? Então, agora eu vou colocar as aulas, vocês vão assistir. Tem dois questionamentos que vocês vão precisar responder de acordo com o que a gente viu hoje, e eu aguardo a resposta de vocês. Meus amores, obrigada, né? Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar assim nas aulas online, né, para a gente ter uma interatividade melhor. Então, até a próxima semana, tá? A gente se vê.